Mobilidade urbana. O ônibus aparece como o principal modo de transporte da região. Os respondentes também disseram, em sua grande maioria, se deslocar para fora da região de Pindotiba. Embora o bairro apareça como mais acessado pelos moradores, vale ressaltar que mais da metade dos respondentes não responderam a esse quesito a região onde se desloca diariamente. Lazer. Quando indagado sobre os espaços, as respostas mais comuns que mais surgiram como respostas de lazer foram praias de Niterói, 39, shopping em Niterói, 22, e a partir daí vai diluindo todos os outros, como condomínios, equipamentos culturais, outros clubes, espaços públicos, praia, igreja, etc. Serviços públicos. Em Pindotiba, quem respondeu à consulta pública, o serviço que mais usa é transporte e saúde. Infraestrutura. Quase metade dos domicílios das pessoas que responderam a essa consulta afirmaram ter tido interrupção no abastecimento de água em algum período do último mês. Mas 54% também afirmaram que não faltou água nesse período. Então a gente tem quase meio a meio. Esse 24% é pelo menos uma semana, 2 semanas, 3 semanas e mais de 3 semanas, que é o mês inteiro. Está aqui. Infraestrutura de energia elétrica. 52% das pessoas disseram ter ficado sem energia elétrica em algum período do último mês, aqui na região de Pindotiba. A gente vê aqui, 48% uma semana do mês, 17% no período, não faltou energia, 20% em 2 semanas, 7% afirmaram em 3 semanas do mês e 8% afirmaram que o mês inteiro faltou luz. Principais problemas da região. Esses principais problemas eram para ser classificados em excelente, bom, ruim e péssimo, tá? Indo para cada um deles. A gente vai ter sempre essa nuvem de palavras, porque além de afirmar, classificar qualitativamente, a gente pediu para as pessoas responderem o porquê disso, dessa nota, como se fosse uma justificativa dessa nota. Mobilidade urbana, por exemplo, mais da metade avaliou como ruim ou péssima na região de Pindotiba. Um exemplo de um depoimento de bom: existem linhas de ônibus para todas as regiões, entretanto elas lotam no horário de pico, além do valor exorbitante da tarifa. E de péssima ruim, depois de um certo horário, não tem condução e quando tem, demora muito para passar e a pessoa pode se tornar vítima de alguma violência. E não temos ainda uma ciclovia que deveria cortar Pindotiba. A gente vê aqui que muitas palavras são automóvel, engarrafamento, falta de opções. Em relação ao meio ambiente, mais da metade das pessoas também classificou como ruim e péssima. Quem afirmou que era excelente, fez afirmações do tipo: área com muito verde preservado. Área com muito verde e preservada. Exemplos de depoimentos de ruim e péssimo são muitas construções irregulares em morros com mais de 45 graus, principalmente condomínios de classe média e alta. Desmatamento para a construção de novos condomínios e prédios está devastando as áreas verdes da região. Estão construindo prédio adoidado e o rio virou esgoto. Minha casa tem cheiro de... uma palavra de bascalão, no verão por causa do rio. A gente vê aqui também, as principais palavras são preservação e desmatamento. Saneamento básico. Como a gente observa aqui, esgoto e inexistente são as palavras mais recorrentes, mas majoritariamente as pessoas classificaram, avaliaram como péssimo e ruim. Quem disse que é bom, na minha localidade, há saneamento, só o fato de existir, né? E para os outros consideram péssimo e ruim, as deficiências foram atribuídas à não existência da própria rede de esgoto, crescimento desordenado, vazamento de esgoto, contaminação de lençol freático e poluição dos cursos d'água. Em relação aos serviços de saúde, o serviço oferecido na região foi avaliado por 75% das pessoas como ruim ou péssimo.
As principais reclamações: quantidade insuficiente, precariedade dos equipamentos, atendimento ruim, falta de médico e inexistência de especialidades médicas. Aqueles que definiram o serviço como bom ressaltaram o programa médico de família e a existência de 2 postos de saúde e uma policlínica na região. Educação pública. A avaliação do ensino, também na maioria das pessoas, foi considerado péssimo e ruim. As maiores críticas referem-se à qualidade do ensino, à falta de professores, à ausência de escolas de referência, à indisciplina dos discentes e à ausência de vagas. Aqueles que avaliaram como bom ressaltaram a existência de unidades escolares no município e do estado, mas atentaram para o problema da falta de professores. Segurança. O quesito de segurança apresentou a pior avaliação de todos os que foram perguntados. 115 das 122 pessoas que afirmam que se declararam moradores de Pindotiba classificou como péssima ou ruim. Dentre as principais considerações de que a segurança em Pindotiba é ruim ou péssima, foram ressaltados o aumento da violência, barulho de tiros, frequentes assaltos e ausência de maior policiamento na região. Comércio. Na avaliação sobre o comércio, o resultado foi inverso ao da segurança. 80 dos 122 respondentes avaliaram como bom. Essas pessoas consideraram que o comércio está em fase de expansão e atende necessidades básicas. Contudo, ressaltaram que precisa de melhores, poderia haver um centro comercial com mais opções, o comércio não atende plenamente as nossas necessidades, mas está melhorando pouco a pouco. Assistência social, a palavra que mais marca é desconhecimento. Entre os que avaliaram como bom, argumentaram que não utilizam o serviço. Os que avaliaram como ruim ou péssimo, argumentaram que não percebem nenhuma ação efetiva junto às comunidades carentes da região e que não têm conhecimento, desconhece projetos voltados para a comunidade local, especialmente crianças e idosos. Serviços de telefonia, comunicação, internet, cobertura deficiente é o que mais marca. Aqui a avaliação da oferta do serviço apresentou uma avaliação bem dividida. Os que consideraram bom não costumam ter problemas, poderia melhorar ainda mais. E os que consideraram péssimo e ruim reclamaram do sinal de baixa qualidade e nem todas as operadoras funcionam bem na região. Lazer. O serviço de lazer da região foi apresentado como péssimo e ruim, na ampla maioria também. Foi apontado muito a precariedade ou a não existência de equipamentos e a violência na região também como um problema de lazer. Oficinas. As 3 oficinas da sub-região do Largo da Batalha, Vila Progresso e Sapê, cada uma recebeu uma oficina. A gente fez a apresentação do diagnóstico técnico, explicações sobre o PUR para a comunidade que não tem contato com isso. Após essa explicação, sempre quem participou das oficinas viu o nosso mapa colaborativo e essas oficinas contaram com 83 contribuições. Esse é o resultado do nosso mapa colaborativo, as 83 contribuições espacializadas aqui no território. E os principais aspectos levantados foram regularização fundiária, urbanização de vias e melhorias de acesso, exemplo, a Rua Portugal, melhorias de equipamentos públicos, Praça Tancredo Neves, Praça da Saudade, muita preocupação com o impacto morfológico das edificações e controle da expansão urbana em áreas de proteção ambiental. Indo por bairros, o Badu, como resumo, a gente pode apontar aqui que gostaria que a comunidade permanecesse no local, pois muitos moradores não têm para onde ir, problemas de trânsito, urbanização em praças e solicitações de estímulo, recomendações, quanto a estímulo de captação de águas da chuva e isenção fiscal para quem adotar esse tipo de sistema. Os moradores do Cantagalo sugeriram mais estímulo também à captação de águas da chuva, isenção fiscal, preservar o meio ambiente, rever o CIEP 446, que ele está no estado de degradação, restauração das calçadas com rampas para idosos e deficientes e rede elétrica. Ititioca, pediram priorização das casas interditadas da Defesa Civil e que os moradores continuem morando nessas casas. Áreas de esporte, lazer, creches, escolas técnicas, saneamento básico e acessibilidade para essas comunidades. No Largo da Batalha, o resumo aponta aqui reivindicação de creches nas favelas, sinal de trânsito no trevo em frente ao condomínio Bar 5, organização e urbanização do Largo da Batalha.
Maria Paula, regularização dos lotes, pois atualmente a maior parte é de posse. Foi pedido também permitir que os lotes tenham mais de uma construção, permitir criação de vilas, melhorar a Avenida Portugal para acesso a Santa Bárbara. Passeio público, a calçada, próxima à Praça Tancredo Neves, não obedece à legislação, obrigando transeuntes a passar no meio de carros e não há lei de acessibilidade. Matapaca, melhoria na mobilidade urbana, aumento de linhas de ônibus, aumento das redes de água e esgoto, maior cuidado com rios e águas pluviais, aumento da iluminação pública e melhoria da rede elétrica. Também preocupação com cuidado com adensamento, impermeabilização do solo, cobertura vegetal. Iluminação pública também, manutenção do asfalto em todos os bairros, em todo o bairro, perdão. O uso do chamado campo do Atlético para a comunidade, também transformando ele em área pública. Saber delimitar as favelas existentes e promover a regularização fundiária das mesmas, urbanizar e fiscalizar para impedir novas construções irregulares, construção de casas populares para a faixa de renda menor que 3 salários mínimos, reivindicação de mais linhas de ônibus, manutenção dos moradores, pavimentação, rede de esgotos e meio-fio. E o último bairro, Vila Progresso, pedidos de criação de novos parâmetros urbanísticos que contemplem o conforto ambiental, controle da ocupação desordenada, infraestrutura de sistemas de água, luz, esgoto e transporte, melhorias de mobilidade urbana, maior cuidado com as áreas da região e reivindicações em termos de pavimentação e drenagem. Bom, esses são os resultados em 14 minutos e 55 segundos. Vou passar aqui a palavra para a mesa, Fabiano Gonçalves. Muito obrigado a todos. Bem, dando continuidade, nós temos aqui 3 pessoas que se inscreveram para fazer uso da palavra. O senhor Ney Carvalho, em seguida o senhor Jorge Carvalho, e depois eu peço que as pessoas que vão fazer uso da palavra já venham para frente. E após o senhor Ronald Conceição de Azevedo. Temos algumas perguntas escritas aqui. Como foi sugerido que as pessoas façam, por favor, como foi sugerido pelas pessoas da plateia que vocês querem falar, a sugestão nossa é o seguinte: quem escreveu querendo fazer uso da palavra, a gente deixa registrado aqui a escrita e coloca também para colocação oral. De acordo assim? Aí 5 minutos para cada pessoa e a gente tem aí bastante tempo para discutir e para vocês proporem. Pois não. Microfone. Então já vou abrir com você. Pode não, ser? é uma pergunta. Tá. É que o morador aqui da região fez um trabalho de avaliação técnica. Nos passou. Isso. Vocês já prepararam alguma resposta? Não sei se é o caso, de repente, dele fazer uma apresentação. Que a gente tem os objetivos, deputado, que a gente ia colocar todos os objetivos ainda na apresentação. Assim, o resultado do que foi proposto no diagnóstico técnico, mais a participação, seria apresentado aqui. Só que isso demandaria tempo, porque são objetivos estratégicos de uma avaliação ambiental estratégica. E como as pessoas estão preferindo se colocar, a gente está abrindo mão disso. Caso as respostas tenham total relação, alguma relação com os objetivos, a gente mostra. Eu estou tentando adequar a audiência ao que a população almeja. Então, foi levado em consideração, sim, esse como vários outros documentos que a gente respondeu. Microfone, por favor. Os objetivos saíram do nosso diagnóstico, dos 2 diagnósticos, somados à participação popular pela consulta, bem como pelas oficinas, pelas etiquetas e oficinas, entendeu? Bem, querido, a gente vai apresentar, senão a gente vai ultrapassar o que vocês pediram para nós levarmos logo para a parte oral. Então, chegou a nossa mão.